Aqui está, estou com minha Bíblia aqui já pronta para começarmos o estudo, mas antes de começarmos, nós queremos mais uma vez orar e pedir a bênção de Deus para o texto que vamos estudar juntos nessa noite. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo também. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque ela se encontra aberta diante de nós. E ao estudá-la mais uma vez, suplicamos que as ricas bênçãos dos céus possam nos alcançar agora e a cada amigo que está nos assistindo também. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou João a relatar, a escrever essa história, possa estar conosco nessa noite e nos ajudar a entender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, João capítulo 3, e eu queria então ler com vocês a partir do verso 1. Assim escreveu João: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Verso 14. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante essa história. A primeira pergunta que salta aos nossos olhos quando a gente vai para João capítulo 3 é a seguinte: se o encontro aconteceu à noite, em segredo, como João sabia dessa história? Nós entendemos apenas uma conclusão, ou podemos chegar apenas a uma conclusão. Em algum momento, Nicodemos teve contato com João e lhe contou essa história. Você, quando vai para o Evangelho de Lucas, você percebe algo parecido? Lucas é o único dos evangelhos a registrar o cântico de Maria. Certamente Maria, em algum momento, contou para Lucas o recebimento da notícia do nascimento de Jesus, quando ela então profere aquele lindo cântico que Lucas vai registrar e ninguém mais. Então nós compreendemos de que Nicodemos, em algum momento da sua vida, tenha contado essa história para João, e João foi o único dos evangelhos a também registrá-la. E João diz que foi numa noite que Nicodemos foi em busca de Jesus. Quem era Nicodemos? A Bíblia dá para mim e para você algumas informações especiais. Primeiro diz que ele era um homem muito rico. Ele era um destacado líder da sua nação. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o Conselho Nacional dos Judeus. E as pessoas que pertenciam a esse Sinédrio eram pessoas tidas em alta conta na sociedade judaica. E Nicodemos, além disso tudo,
era uma pessoa responsável por ensinar a palavra de Deus. Ele era um professor de ensino religioso, porque esses líderes da nação eram responsáveis por ajudar a nação no conhecimento da palavra de Deus. Em algum momento, Nicodemos ouviu das pregações de João Batista, e João Batista anunciava que em breve o Messias chegaria. E mesmo as pregações de João Batista mexeram com o coração de Nicodemos. Agora, quando aparece Cristo após o seu batismo, e a primeira coisa que Jesus fez assim que ele foi batizado, foi começar o seu ministério. E ao começar o seu ministério, ele começou anunciando que o reino de Deus havia chegado e que as pessoas deveriam agora se preparar para esse reino. E Jesus então vai para o templo e lá ele encontra comércio no pátio do templo. Você conhece a história? Jesus então expulsa os cambistas do templo, Jesus purifica o templo. E esse acontecimento está logo no início do ministério terrestre de Jesus. E agora os membros do Sinédrio, os líderes desse Conselho Nacional da nação judaica, ouvem falar a respeito desse humilde mestre da Galileia que com ousadia expulsou os cambistas do templo. E todos começam a se perguntar com que autoridade ele fazia estas coisas. E o coração de Nicodemos foi atraído para os ensinos de Jesus. Mas como que ele, um exaltado líder da nação, poderia se aproximar desse ainda impopular e humilde mestre da Galileia? Não ficaria bem para ele. O que diriam as pessoas? Outros até poderiam tentar imitar-lhe o exemplo. Então Nicodemos teve uma ideia. Nicodemos buscaria Jesus no momento em que ninguém pudesse ver. E ele esperou que todas as luzes da cidade de Jerusalém se apagassem, e quando a cidade tornou-se silente, Nicodemos havia perguntado onde estava Jesus, e descobrira um dos refúgios de Cristo, que era o Monte das Oliveiras. E para o Monte das Oliveiras, Nicodemos se dirigiu. Eu queria muito testemunhar aquela cena. O grande mestre de Israel, da nação judaica, esse grande líder, agora diante do humilde mestre da Galileia. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele sentiu uma estranha vergonha, um estranho medo, um receio de estar perto de Cristo. E ele então quis gerar confiança em Jesus e logo estendeu para Cristo uma saudação, dizendo que, Rabi, tu só pode ser um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E com essas palavras bondosas, Nicodemos esperava alcançar a confiança de Cristo. Mas, ao invés de alcançar a confiança, essas palavras, ao mesmo tempo, elas exprimiam incredulidade. Porque Nicodemos estava reconhecendo Jesus apenas como mestre, mas não como Messias. Então, as suas palavras, elas exprimiram incredulidade. E Jesus, sem atender a tais palavras, ele foi direto ao ponto e disse para Nicodemos, o que está no capítulo 3 e no versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos não precisava de elogios. Nicodemos precisava de uma renovação espiritual. E Jesus foi ao ponto. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos precisava passar por um novo nascimento. Mas o orgulho de Nicodemos o levou a resistir. E ele então faz para Cristo uma pergunta aparentemente inocente. Nicodemos vai perguntar para Jesus, mas como pode ser isto, já eu sendo velho? Porventura vou voltar ao ventre de minha mãe e nascer segunda vez? Aquelas palavras não eram estranhas para Nicodemos. De fato, ele havia aprendido com João Batista a respeito
da necessidade de passar por um batismo de arrependimento. E mesmo os costumes judaicos praticados por sua nação envolviam rituais de purificação com água. Aquela não era uma linguagem estranha para ele, mas ele resistiu à palavra direta de Cristo. E ele pensou, mas eu sou um líder da nação, eu sou um professor de Bíblia, do ensino religioso, como que eu poderia ter a necessidade de passar por uma conversão e um batismo? Isso não parece fazer sentido. E então Jesus passa a ajudar Nicodemos e passa a dar para ele alguns exemplos de como isso poderia acontecer. E então Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, o vento sopra e você não pode ver o vento, mas você consegue ver a ação do vento na natureza. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Cristo nesse ponto falou para Nicodemos de que cada ser humano ele tem duas naturezas. Nascemos com a natureza carnal, com a tendência para o pecado, mas quando nos entregamos a Cristo e nos submetemos ao seu senhorio, Cristo implanta em nós um reino espiritual, uma natureza espiritual. Mas aquele que é nascido da carne é carne. Se você vai para Romanos no capítulo 7, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo lida muito bem com essa questão. O apóstolo Paulo fala a respeito da dificuldade de conviver com essas duas naturezas. E se você tem a sua Bíblia, eu queria que você me acompanhasse agora. O apóstolo Paulo tratou com detalhes a respeito disso, e aqui em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito dessa grande luta que há entre as duas naturezas. Paulo assim pronunciou, Romanos 7, 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha para o verso 18. Porque eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, faço. Verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no verso 25, o apóstolo Paulo apresenta a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem pode nos livrar dessa situação de nascer na carne, de ter uma tendência para o mal? Jesus Cristo apenas. E Cristo, nessa noite, lá no Monte das Oliveiras, ele vai ao ponto com Nicodemos e diz, Nicodemos, você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Aqui se refere o nascimento da água, tem a ver com o batismo. E esse rito cristão, introduzido por João, o Batista, há algum tempo atrás, tornou-se então uma doutrina fundamental do cristianismo. E o próprio Cristo, lá em Marcos 16, 16, vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. Então, não apenas em Marcos, mas aqui em João capítulo 3, Jesus coloca o batismo como uma condição sine qua non para a salvação da pessoa. Você tem que nascer da água, mas você também tem que nascer do Espírito. Mas dizer isso para um líder religioso, para alguém responsável por ensinar a lei, por um homem rico e numa posição elevada, Nicodemos não estava querendo ceder à influência, às palavras desse humilde mestre da Galileia. Mas Cristo estava dizendo para ele, Nicodemos, não importa a aparência religiosa, não importa a sua posição na sociedade, não importa o dinheiro que você tem. Se você não nascer do Espírito, você não vai entrar no reino dos céus. E sabe, amigo, o que significa esse nascer do Espírito? Isso tem a ver com a regeneração da alma, da vida da pessoa. Nós não somos salvos por praticarmos boas coisas, porque obras não salvam ninguém. Mas as boas obras, elas só acontecem na vida de alguém e nós seremos julgados por elas quando o coração é transformado. Ao falar do novo nascimento, Cristo estava dizendo de que nós, por natureza, somos essencialmente maus e precisamos ter o coração renovado, porque dele procedem as fontes da vida.
É isso que Paulo está dizendo. Quando nós somos guiados pela carne, pela natureza carnal, o resultado é o pecado. O bem que nós queremos não fazemos e o mal que não queremos, isso fazemos. Por quê? Porque nós somos controlados por essa força interior. Mas quando se nasce do Espírito, quando se passa por uma regeneração, uma conversão, as coisas começam a mudar. Se outrora éramos pessoas más, cruéis, nos tornamos pessoas boas. Se outrora éramos pessoas que não convivíamos bem com os amigos e com a família, nós nos tornamos pacificadores. Se no passado fazíamos coisas das quais a família se envergonhava, agora as coisas mudam. Você entende o que acontece na conversão? Não é a mudança do exterior, não é a mudança da fachada, é uma mudança do princípio vital, daquilo que emana do coração. Se este coração não for transformado, se a essência do cristão não é mudada, nada vai mudar nas obras, nada vai mudar na aparência. Eu até posso ter a aparência de piedade, eu até posso aparentar ser um cristão, mas no fundo, lá no coração, Deus sabe quem nós somos. E esta mudança radical do coração só é possível através da obra do Espírito Santo. Cristo deixou isso claro para Nicodemos. Nicodemos, você não vê o vento, mas você vê a sua ação. Talvez você não possa precisar o exato momento da sua conversão. Talvez até a gente fala em conversão repentina, alguém que um dia entrou em contato com a palavra, que ouviu um sermão, que assistiu a TV Novo Tempo e naquele momento tomou sua decisão e se converteu. Eu queria dizer para você que não é tão simples assim. Não existe conversão repentina. Sabe o que existe? A obra do Espírito Santo ao longo de anos na vida de alguém. E sabe quando o Espírito Santo começa a trabalhar conosco? No dia em que nascemos. Isso mesmo. No dia em que nós chegamos ao mundo, aí já está o Espírito Santo, fazendo trabalho em nosso coração, tentando nos levar para perto de Cristo, para perto do Evangelho. Mas, pastor, e o que dizer de uma pessoa que nasceu lá no interior de uma floresta, membro de uma tribo? O que acontece com uma pessoa dessa que não tem acesso à cultura, não tem acesso à Bíblia, não tem acesso a Novo Tempo? Como é que funciona? Bom, você sabe que Deus se revela a nós pelo menos de 3 maneiras. É verdade que a forma mais comum da revelação de Deus é através de sua palavra. É por isso que os apóstolos e profetas receberam ordem de escrever tudo o que Deus havia revelado. E a Bíblia que nós lemos e tanto amamos é uma revelação de Deus. Você conhece o plano da salvação através dela. Mas não é apenas através da Bíblia. Você sabe que Paulo, em Romanos 1, capítulo 1, verso 20, também escreveu que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. É por isso que o salmista escreveu que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Através da natureza, nós temos uma revelação de quem é Deus. Então, muitas pessoas não entraram em contato com a Bíblia, mas o conhecimento que elas tiveram da natureza e do Deus Criador da natureza foi a luz que elas receberam para se aproximar desse ser criador. Mas, pastores, se elas não tiveram esse contato com a natureza e se não viram as obras de Deus nela, bem, aí você tem o Espírito Santo. Então, Deus se revela através da palavra, através da Bíblia, através da natureza, mas através do seu Espírito. E é o Espírito Santo falando a nossa consciência, desde o nosso nascimento, que busca nos levar a uma decisão. E era isso que Nicodemos precisava. Não bastava aparentar cristão ou religioso, né? Não bastava ser um professor de Bíblia. Não bastava ter a honra de pertencer ao Sinédrio. O coração de Nicodemos precisava ser mudado. E ali, naquela noite, no Monte das Oliveiras, nesse encontro extraordinário com o humilde mestre da Galileia, Nicodemos começou a sentir a influência desse maravilhoso poder. Cristo deu um passo a mais com Nicodemos.
Cristo disse para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? A primeira impressão na leitura desse texto, parece que Jesus foi um pouco até ríspido com Nicodemos. Parece que até criticou ele, né? Você é mestre e não compreende isso? Se você não compreende o que eu estou dizendo da terra, você vai compreender se eu falar do céu? Bom, mas não foi bem assim. Em momento algum, Jesus foi ríspido com as pessoas. Pelo contrário, Jesus foi direto com Nicodemos, mas na entonação da sua voz, na bondade de suas palavras. O que Cristo disse para Nicodemos foi: tu és mestre em Israel. Você precisa, Nicodemos, como mestre, compreender essas coisas, para poder ajudar também outras pessoas. E então Nicodemos recebeu de Cristo uma nova ilustração. Nicodemos, você está lembrado quando o povo de Israel estava liderado por Moisés, saindo do Egito em direção a Canaã? Você está lembrado que depois de uma grande vitória sobre o povo inimigo, eles estavam agora felizes e celebrando esse momento, mas de repente começaram a reclamar da dificuldade da jornada e do maná que Deus todo dia mandava para eles, até chamou esse pão, o maná, de pão vil, e desejou comer as coisas que o Egito oferecia? Você se lembra dessa história, Nicodemos? E certamente Nicodemos sabia, porque ela aparece no Pentateuco, lá em Números capítulo 21, do verso 4 em diante. Você se lembra então que Deus mandou serpentes abrasadoras que começaram a morder os israelitas e eles estavam morrendo? O que Deus disse então para Moisés? Deus não mandou que Moisés pegasse uma serpente de bronze, colocasse numa haste e colocasse ela no meio do arraial, levantasse essa serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para a serpente pudesse viver? Não foi isso que aconteceu? As pessoas que olhavam para a serpente de bronze não eram curadas, Nicodemos? Sim, eu lembro da história. E então Jesus disse: pois bem, Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, eu sou esse Filho. Um dia, Nicodemos, eu serei levantado numa cruz. E todo aquele que em mim crê não vai perecer, mas viverá eternamente. Você entende isso? Eu fico imaginando como estava a mente desse Nicodemos. Ali, no Monte das Oliveiras, numa noite escura, sentado com esse humilde mestre da Galileia. Mas olha como Cristo é tão maravilhoso. Em nenhum outro momento do seu ministério, em nenhuma outra parte da Bíblia, você vai encontrar o plano da salvação descrito de uma forma tão detalhada quanto nesse encontro com Nicodemos. E como eu sou feliz porque Nicodemos um dia procurou João e disse: João, eu tenho uma coisa para te contar, eu vou contar para você como que eu conheci Jesus. E então Nicodemos contou detalhe por detalhe essa história e João registrou para benefício do pastor Arilton, para seu benefício. Você que agora está aí assistindo a Novo Tempo, já são quase 11 da noite, você está aqui conectado com a gente, foi para seu benefício que essa história foi escrita. Sabe por quê? Porque é a melhor história da Bíblia para descrever o plano da salvação. E sabe como funciona esse plano da salvação? Não adianta a aparência exterior, não adianta o que você aparenta para a sociedade, não adianta o que você aparenta para a família, na igreja. O que importa é o coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. E esse coração, que naturalmente ele é mau, ele precisa ser transformado. E esta mudança, ela só acontece por obra do Espírito Santo. Você começa a sentir no seu coração também esse vento maravilhoso do Espírito. Ele quer soprar em você nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus deseja fazer na sua vida todas as mudanças necessárias. Essa noite é uma noite de decisão.
Nós vamos dar a você daqui a pouquinho a oportunidade de você fazer a maior escolha da sua vida. E sabe qual é essa escolha? É você entregar sua vida a Cristo, o humilde mestre da Galileia, aquele que sempre vem, aquele que foi um dia em busca de Nicodemos e nessa noite de segunda-feira escolheu para buscar você. Ele está vindo, ele está se aproximando. Como você vai reagir a essa presença do Espírito? Interessante que Nicodemos, ao ouvir essas palavras, o seu coração foi tocado. Mas de imediato ele não tomou sua decisão. Em algum momento dessa entrevista, Nicodemos se levantou e foi embora. Desceu o Monte das Oliveiras, voltou para casa. Eu fico imaginando Cristo sozinho ali no Monte das Oliveiras, depois que Nicodemos foi embora. E Cristo tinha certeza de que a semente lançada naquele coração, ela frutificaria. Jesus tinha certeza, porque esse Nicodemos era um sincero indagador da verdade. É possível que nessa noite eu esteja falando para alguém que assiste a Novo Tempo há muitos anos. Você também é um sincero indagador da verdade. Quem sabe você já ouviu aqui da Novo Tempo vários convites, vários apelos para tomar uma decisão, mas você nunca teve coragem de tomar essa decisão. Nessa noite talvez você tenha se percebido como Nicodemos. Eu quero dizer para você que você vai ter nessa noite a chance de tomar também uma decisão ao lado de Cristo. As palavras pronunciadas pelo humilde mestre da Galileia não saíram dos ouvidos e do coração de Nicodemos. Nicodemos foi para casa, mas aquelas palavras o acompanharam pelos próximos 3 anos. Depois de 3 anos desse encontro, numa sexta-feira, por ocasião da festa da Páscoa, Cristo foi levado para o Calvário e lá foi rudemente, cruelmente, injustamente crucificado. E quando a cruz se ergueu no Monte Calvário, Nicodemos testemunhou a cena. E à medida que a cruz se erguia, Nicodemos se lembrou das palavras de Nicodemos. Assim como aquela serpente foi colocada numa haste e levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja colocado numa cruz e seja também levantado. Interessante que a Bíblia do Novo Testamento, ou melhor, o Antigo Testamento escrito em grego, que nós chamamos de Septuaginta, traduz essa palavra haste, onde a serpente foi colocada, como istauros. A serpente foi colocada numa istauros. Cristo foi colocado numa istauron. Haste e cruz são as mesmas palavras. E quando Nicodemos percebeu que Jesus foi erguido naquela cruz, sua mente voltou 3 anos no passado. E ele entendeu que esse que ali estava sendo levantado era o Filho de Deus. O coração de Nicodemos foi completamente transformado. E ele se entregou ao Senhor. É maravilhoso ver como o Espírito de Deus trabalhou com esse homem e como Deus foi paciente com ele, pois o esperou 3 anos. Recentemente eu estive no norte do Brasil. Lá conheci uma senhora. Ela disse para mim: pastor, eu assisti a Novo Tempo por 10 anos. Por 10 anos eu assisti a Novo Tempo, até que eu tomei a minha decisão. 10 anos. Há quanto tempo você assiste a Novo Tempo? Há quanto tempo você ouviu falar de Jesus? Desse humilde mestre da Galileia? Há quanto tempo você tem resistido ao Espírito Santo? E talvez aí nessa noite de segunda, sem que a família veja, talvez sozinho no seu quarto, talvez até num quarto de hotel, talvez ainda no seu escritório assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Você está aí assistindo, mas você não quer que ninguém saiba, você não quer que ninguém veja, porque você, como Nicodemos, não quer que o seu nome seja associado com esse humilde mestre da Galileia. Mas essa noite,
Essa noite de segunda foi a noite que Jesus preparou para receber você, assim como Cristo sabia que Nicodemos chegaria e se preparou para recebê-lo. Essa noite de segunda-feira, Cristo sabia que você estaria assistindo a Novo Tempo nesta hora. E Cristo tem um convite para você. E Ele vai dizer para você as mesmas palavras que um dia disse para Nicodemos: meu filho, minha filha, se você não nascer da água e do Espírito, você nunca vai entrar no reino dos céus.